Salve, meus queridos irmãos, na paz do Senhor, amém? Eu peço para que os irmãos se inscrevam em nosso canal. Todas as vezes que nós tivermos um vídeo novo, os irmãos receberão a notificação, amém? Eu deixarei uma mensagem que se encontra em Gênesis, no capítulo 18, do versículo 16 ao 19. O título é: Deus esconde algo de nós? Será que Deus, o Criador dos céus e da terra, um Deus tão grande, tão maravilhoso, que a palavra diz que Ele está sentado no teu sublime e poderoso trono, governando toda a terra, esconde algo dos seus servos, aquele a quem Ele chamou para honrá-lo, servi-lo, o bendizê-lo até o último dia da vida? Será que Deus ele teria esse caráter de esconder algo daquele que Ele chamou diante da presença dEle? Nós vamos entender através das Escrituras, da luz da Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela vai nos revelar se Deus ele tem esse caráter de ali esconder algo dos seus servos. Nós começaremos do versículo 16 ao 19, que diz assim: Os varões se levantaram dali e olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. O Senhor disse: Encobrirei eu a Abraão o que estou para fazer? Visto ser Abraão uma nação grande e forte, e nele serão benditas todas as nações da terra. Nós vemos que tinha dois varão que se apresentaram diante de Abraão. Mas aqueles varão eram anjos que foram para destruir Sodoma e Gomorra, sem Abraão saber, sem Abraão ali ele ter conhecimento que Sodoma e Gomorra ia ser destruída pelos dois varões. Mas Deus, cheio de amor e misericórdia com os seus servos, ele ali falou: esconderei eu de Abraão o que irei fazer em Sodoma e Gomorra? Sabendo que Abraão será uma grande nação, será bendita sobre toda a terra, Deus ali ele já profetizou antes de Abraão ser o que ele seria. Mas Deus ali ele está falando: eu encobrirei, deixarei ele ocultado diante de Abraão que eu destruirei Sodoma e Gomorra? Mas por que Deus falou isso? Que não encobriria de Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. Nós vemos que Deus ele não é um Deus mentiroso. Ele não é um Deus que encobre algo diante de nós. É um Deus que ele revela aquilo aos seus escolhidos, aos seus servos. Mas por que ele revelou? A palavra vai dizer primeiramente que ele seria um homem grande, uma nação grande, e seria bendita sobre toda a face da terra. Mas também tem algo que eu levarei para os irmãos no versículo 19, porque Deus ele não encobriu, e porque Deus ele não vai encobrir nem de mim e nem de você, que somos servo dele, se tiver que fazer algo, por causa que somos homens que Deus nos conhece, no íntimo, no oculto e no profundo. Só Deus ele pode revelar o seu íntimo, o seu oculto, o seu profundo. Pois eu sei que ordenará seus filhos e a sua casa depois dele, que guarde o caminho do Senhor, fazendo justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a respeito dele. Você vê que Deus ele diz: eu sei, eu tenho certeza que ele ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele, que guardem, amém, o caminho do Senhor, fazendo justiça e juízo. Deus ele sabia que Abraão ele ordenaria não somente ao seu filho Isaque que iria nascer, a guardar os mandamentos e as ordenanças do Senhor, mas como a geração de Isaque a obedecer os caminhos de Deus, como Abraão estava obedecendo. Então Deus ele não oculta do seu servo o que ele vai fazer, porque é servo obediente e fiel à palavra do Senhor, que anda na justiça, no juízo e no caminho de Deus, e que ensina os caminhos do Criador dos céus e da terra. Mas por que ele falou aquilo? Porque ele saberia que se ele ensinando a sua casa, o seu filho, ele receberia toda a promessa que Deus prometeu sobre a vida dele. Você quer receber as promessas de Deus?
Você quer que Deus não oculte nada de você? Ensina. Ensina os seus filhos, ensina a sua casa a guardar as estatutas, os mandamentos do Senhor, porque isso é agradável aos olhos de Deus. Foi o que Deus nos mostrou aqui, que Ele ensinaria a sua descendência a andar na justiça, no juízo, a obedecendo e honrando ao Criador dos céus e da terra. E através dessa obediência, Abraão receberia toda a promessa que Deus falou a respeito dele. Como que nós vamos receber a nossa promessa? Como nós vamos receber aquilo que Deus ele tem para nós? Nós obedecendo, nós andando no juízo, na justiça e ensinando as nossas gerações a estar no caminho do Senhor. E de nenhuma daquilo que Deus prometeu, Ele falará conosco. Deus ele não esconde nada de nós, porque Ele sabe que aquele que é fiel a Ele, que anda em seus caminhos, vai o honrá-lo até o último dia da vida dele e passar para as suas gerações. Eu agradeço os irmãos na paz do Senhor e Deus o abençoe.